Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém vai ter maior amor do que este. Qual? Aquele que eu tive e que foi revelado através da cruz para mim e para você, daquele sacrifício que Deus entregou o seu Filho para nos dar a vida. A gente não vai conseguir compreender o amor de outras formas, a não ser, como diz aquela canção, passando pela cruz, né? E aí nós temos aqui as 7 expressões, são as 7 falas que o Senhor, quando foi levantado ali, né, ele falou naquela cruz. E é muito rico isso aqui, não é nada perto daquilo que a gente pode aprender com isso é meditação para a nossa vida, gente. Porque para a gente poder viver num mundo caído, só através da revelação do Senhor, através do amor dele. O amor dele foi revelado através da cruz. Sem cruz, sem aquela obra de Deus entregar o seu Filho, nós não estaríamos aqui. A primeira expressão está em Lucas 23, 34. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi a primeira expressão que o Senhor disse após ser levantado. Então o que nos ensina é que esse amor de Deus é perdoador. Ele está intercedendo por nós naquela cruz. Jesus está falando isso, significando isto. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles viviam desse jeito, eles têm essa... Perdoa. E é uma coisa totalmente... É incomparável esse perdão. Nós podemos ver que é um amor perdoador. E mais, aquele que foi perdoado em Cristo, perdoa. Sabe por que eu e você podemos perdoar? Porque Deus nos deu o seu Espírito. O seu Espírito vem manifestar todo o fruto. Jesus estava se entregando naquela cruz, por mim e por você, por toda a humanidade. Então, aquele que foi perdoado, que tem essa consciência, poxa, esse amor de Deus me perdoou. Deus gera em nós esse sentimento de perdão. Isso não vem de nós, vem de Deus em nós. O verdadeiro perdão. Então, Colossenses 3,13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim como Cristo me perdoou, como Cristo te perdoou. E Ele não pediu nada em troca. Ele simplesmente se deu, nos amou e se entregou por nós. Segunda expressão, vamos lá? Está em Lucas 42, 43. Pode ler uma para nós? Aqui mesmo. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha, né? Deus conduziu pela sua graça o ladrão e lhe deu consciência. Se você pegar aqui, ó, Lucas 23, 40, está escrito assim: respondendo, porém, o outro, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Os dois blasfemavam. Mas quando Jesus deu a primeira frase, Pai, perdoa porque eles sabem o que fazem, ele mexeu com aquele ladrão. Os dois estavam blasfemando. Deu aquela
Deus deu aquele, sabe, bateu aquele arrependimento. O cara falou: você não teme a Deus, nem estando na mesma condenação que ele. Este ladrão que foi revelado pela graça de Deus ali na cruz, naquele momento de sofrimento ali, ele reconheceu a sua pecaminosidade, que ele era um pecador, que ele merecia estar ali, e que Jesus não, que Jesus era santo, que Jesus não tinha pecado, que é o Lucas 23:41, que ele fala assim: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Outra coisa também que a gente pode ver é que o ladrão, ele creu no fundamento da salvação, na morte e na ressurreição de Cristo. Como assim? Lucas 23:42, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era rei, e que ele tinha um reino, e que mesmo estando morrendo ali, Deus, o Pai dele, iria o ressuscitar. É o fundamento da nossa salvação. Nós morremos, ele nos atraiu para nos matar ali, porque não tinha solução, tinha que matar o pecador, o velho homem, para nos ressuscitar, nos vivificar juntamente com ele. Morte e ressurreição. Ele creu. Jesus estava ali junto com ele na cruz. Qual que era a diferença? Agora eu pergunto para você também: quem ia lembrar desse cara lá naquela cruz agora? Quem ia lembrar dele? Ninguém, né? Ninguém lembra dele. Ele falou: eu aqui por justiça, mas esse nada fez. Senhor, o Senhor lembra de mim quando você entrar no seu reino? Aí a gente vê o desejo do Senhor Jesus por comunhão. Ele fala: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oh, Deus te revelou, hoje você vai estar comigo. Você creu que eu sou o Senhor, você creu que eu tenho Ele. Em 1 Coríntios também 1:9 está escrito assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui a gente vê também o amor salvador, o amor justo e justificador, e tipifica também a nossa desgraça em nós mesmos, né? E a nossa salvação pela graça de Deus. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Terceira expressão, João 19, 26, 27. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Aqui a gente vê o amor que atrai e o amor que gera a comunhão. O amor que atrai e o amor que gera a comunhão. A cruz é a base de todos os relacionamentos, porque somente a cruz é capaz de tirar os nossos olhos de nós mesmos e nos fazer olhar para o foco certo. 2 Coríntios 5,15, depois vocês leem lá, a gente vai ver mais esse versículo. A cruz precisa nos tirar do centro. Isto é, a cruz tira os nossos olhos de nós mesmos para vermos o outro. Eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Jesus estava olhando para Jesus e Jesus falou: ó, continue olhando para mim. Mas ó, a comunhão, o cuidado, ó, o serviço do outro, o amor, né? Que de um está ajudando o outro, né?
nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada qual para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amor. Esvaziamento. Deus se esvaziou de ser Deus para ser homem e morrer numa cruz para salvar eu e você. E ninguém consegue entender isso. Nem vai conseguir entender porque, como, não tem como. Ou isso gera em você fé e você crê e passa, esse amor começa a transformar a sua vida. Ou então vão ficar estudando e nunca vai conseguir. Que nem os caras ficam na filosofia aí, não consegue entender nunca. Como é que é isso aí? Como é que não dá para entender? A cruz como base dos relacionamentos da Trindade. Ele diz assim, João 17, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os tens amado a eles como tens me amado a mim. Eu neles, tu em mim. O discípulo João, ao pé da cruz, tipifica a atração do amor de Deus. Jeremias 31, 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Oséias 11:4 diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Está falando de quem? Está falando de Cristo. Naquela cruz foi levantado, ele disse que quando ele for levantado no madeiro, todos eu atrairei a mim. Somos atraídos. E hoje somos atraídos pelo amor. Porque esse amor, quando é revelado ao nosso coração, pelo próprio Deus, não tem para ninguém. Ninguém larga esse amor por nada. Nem por igreja, nem por contenda, nem por nada. Você não larga esse amor, porque é tudo. É tudo. Eis aí, olha aí. João 3, 14 e 15. Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isaías 45, 22 está escrito assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Se eu e você, ou qualquer um que se diz cristão, não olha para Jesus, não olha para aquele amor que se manifesta através do sacrifício de Cristo, nós estamos com comunhão com qualquer outra coisa, menos de Jesus. Porque ali foi revelado o amor de Deus. Constrange, é constrangedor. Mulher, eis aí o teu filho. E seu discípulo? Eis aí a tua filha. A igreja é acolhedora. E ela é acolhida. Por isso que ela é acolhedora. Porque ela foi acolhida. Eu não estou falando de igreja templo. Eu estou falando de igreja. Igreja. Gente. Igreja é gente. Igreja não é templo. Você foi acolhida. Deus gera em você e você acolhe. Entende? Você foi acolhida, você acolhe. É manifestar de Deus na minha e na sua vida. Não faça isso por força, não consegue. Consegue por tempo. Depois você vai falar, eu falhei. Mas Deus fala, porque você não consegue. Eu quero fazer em você.
Só eu tenho poder para fazer em você. Olha para mim. Olha para a obra que eu fiz. Olhai para mim e sereis salvos. Está em Isaías, ó. Porque não tem outro Deus. Olha para mim. Então isso é o amor que atrai, é o amor que acolhe. Nós vamos para a quarta expressão. Perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O que a gente encontra aqui? A gente encontra que aquela morte de Jesus foi uma morte substitutiva. O que é isso? Cristo morreu por nós. Você vai encontrar isso em Romanos 5, do 8 ao 10. A morte de Cristo foi inclusiva. Ele nos incluiu na sua morte. Isso quer dizer que nós morremos com Ele. Ele morreu por nós. E nós morremos com Ele. Isso é experiência, tá? Não sei como que eu acreditei nisso. Eu só acreditei. Naquela cruz não foi só Jesus que morreu por mim. Ele morreu por mim e eu morri com Ele. Nós vamos encontrar João 32, que ele fala: eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Você está nesse todos? Você está? Se você está nesse todos, maravilha. Coríntios 5,14 também a gente acha isso. Estamos unidos ao Senhor na sua morte e ressurreição. Romanos 6, do 3 ao 8. Diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados, olha lá, juntamente com Ele, na semelhança na sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho, o velho homem, foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Para quê? Para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto em Cristo está justificado do pecado. Você é um pecador. Eu, pecador. O pecador morreu na cruz? Morreu. Não, irmão, estou aqui andando. Não, irmão. Estou falando do velho homem, da natureza. Ela perdeu o domínio sobre a sua vida e sobre a minha. Aí está escrito: ora, se já morremos com Cristo, cremos também que também com Ele viveremos. Se morremos com Cristo, você morreu. Aí, você está no todos? Estou. Então, com Ele eu vivo. Agora eu vivo por meio dEle. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando dizemos eu estou em Cristo, isto é, eu fui aceito por Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Quando dizemos, Cristo vive em mim, isto é, Ele governa a minha vida. Reino de Deus. Tem um rei. Ele governa a sua vida agora. Você não governa mais, você morreu. Você tá... aí vem aquela vontade. Eu não. Eu morri já. Tenho que reinar agora. Meu negócio é permanecer no amor de Deus. Permanecer no amor de Deus é permanecer nessa loucura de crer nesse amor de Deus que acabou com você, porque você não conseguia acabar com você, nem eu. Eu ia continuar pecando por aí. Mas aí quando Deus revelou esse amor para mim, acabou. Isso, gente,
é adoração. A morte de Cristo foi uma morte expiatória. Isso está em Êxodo 12, 23. E também você vai encontrar em Hebreus 9, 14. Foi uma morte expiatória, né? Foi um sacrifício. Aqui nós podemos ver o amor que substitui e o amor que inclui. Esse amor de Deus te substituiu naquela cruz e te incluiu no reino de Deus. E o que você fez? O que eu fiz? Ele nos amou e se entregou a si mesmo por você. E isso gera gratidão em nós. Quinta expressão. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Revela essa expressão de Jesus, revela a humanidade de Jesus. 1 Timóteo 3,16 diz assim: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. A humanidade de Jesus. Aquele que se manifestou em carne. Ele veio em carne. Ele se humilhou a si mesmo e tomou a forma humana. Deus tomou a forma humana. Outra coisa que nós podemos aprender com essa declaração tenho sede: o intenso sofrimento de Cristo foi mais do que uma dor na carne. Sua sede foi o efeito da agonia da sua alma no feroz calor da ira divina. Eu vou ler dois textos que estavam profetizados, que é o Salmo 42, do 1 ao 1 e 2. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Esse momento é um momento também de separação ali. Jesus ficou numa separação muito grande, né? Porque todos nós, pecadores, estávamos no corpo dele. Substituição. Entregar a vida. O cumprimento das profecias na vida de Jesus. Salmo 69, 21 diz: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Está falando de quem? Não é de Cristo. Já estava profetizado nos Salmos. Foi o cumprimento de tudo que foi dito. Na cruz ele teve sede para que eu e você não tivéssemos mais sede. Quem quiser, vem a mim e beba. Ele veio para nos salvar, para que nós pudéssemos ter essa comunhão de volta. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ele teve sede, ele sofreu, para que nós pudéssemos ter comunhão e não ter mais essa sede, estarmos cheios de Deus. Então não perca a oportunidade de ter comunhão com a palavra, gente. Aqui nós podemos ver o amor sofredor e a angústia, né? O amor que sofre. Lembra que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta? Esse não é o meu amor por você ou pelo outro. Isso é o amor de Deus. E o amor de Deus, através do Espírito Santo em nós, vem se manifestar na nossa vida. Mas ela está falando do amor de Deus, que é este aqui, revelado naquela cruz. Vamos para o outro? Sexta. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Isso é um brado de vitória. Vocês vão ver lá em Marcos 15:37, vocês vão ler, que fala que Jesus bradou em alta voz. Isso quer dizer, tudo está feito. Tudo está feito! Olha aí. Se tudo está feito, o que falta você fazer? E eu? Nada.
Ué. Entrega o teu caminho, confia nele e ele... Gente, a gente precisa aprender a ser revelado por Deus na nossa vida, no dia a dia isso. Porque é entrega, confiança e ele faz em mim e em você. Tudo está feito. O que está feito? Aqui é o brado de vitória. Vitória sobre o domínio do diabo, Hebreus 2,14. Vitória sobre o pecado e a carne, Romanos 8, do 1 ao 3. Vitória sobre a morte, 1 Coríntios 15, 55 a 57. Apocalipse 1, 18. E que vivo, e fui morto, mas ei que aqui estou vivo, para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Vitória sobre nós. 2 Coríntios 5, 14 também. Vitória sobre a lei. Romanos 10, 4 diz assim, gente. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você crê em Jesus? Crê que está tudo feito? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Já foi feito. Para terminar essa parte da lei, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você está tentando cumprir a lei? Jesus já cumpriu, mano. Mana, já cumpriu. Está consumado. Deus está totalmente satisfeito com Cristo. 2 Pedro 1,17. Cristo é o nosso descanso, pois nele tudo está feito. Aqui nessa está consumado, nós vemos o amor vencedor, que venceu tudo e que nos dá descanso. Descanso. Sétima, Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Primeiro, ele entregou na mão do Pai. Tudo está feito. Pai, tuas mãos eu me entrego. Tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Pai ama o Filho porque o Filho se entrega. E o Filho se entregou para revelar o Pai de amor. E porque confia no amor do Pai, que o ressuscitaria no terceiro dia. E você e eu. A gente crê que quando a gente se entrega, o Senhor nos ressuscita no terceiro dia, nos ressuscitou, como diz, já nos vivificou, nos ressuscitou para nós andarmos em novidade de vida, sem a nossa força do nosso braço, mas confiando nele e contando com ele. João 10,17. Porque o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar, a vida, e para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Esse é o mandamento que Deus deu para Jesus. A morte não tem domínio sobre Jesus. Ele se entregou nos braços do Pai. Ele morreu. Ele ressuscitou? Ressuscitou. Mas ele morreu confiante que Deus ressuscitaria. E assim a gente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas o que dificulta então a gente, os homens, a se entregar ao descanso de Deus? O não regenerado, que é aquele que não nasceu de novo, que precisa da revelação do arrependimento de Jesus, do amor de Deus ser revelado ao coração dele, né?
e dele assumir a sua morte e ressurreição com Cristo. O não regenerado, o velho homem, é inquieto e não tem paz. Jó 14:1. O homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Precisa nascer de novo. O velho homem, o homem religioso, porque o homem religioso também não nasceu de novo não, viu? Busca se justificar por meio das suas obras, das obras da lei. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, que é o religioso, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Religioso. Ele está se gabando daquilo que ele faz. Daquilo que ele faz. Olha Deus. Ó. Eu sou eu, jacaré é o bicho. O homem religioso busca ser aquilo que não pode ser por sua força. Isso são problemas que não deixam a pessoa descansar em Deus. Entregar e descansar. Colossenses 2, 20 e 23 diz assim: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Colossenses 2, 20 a 23. É porque se você já está morto, você tem domínio próprio, o Espírito Santo manifesta domínio próprio. É livre, não é escravo. O que mais? Esse homem religioso, ele rejeita o descanso de Deus e se entrega ao governo de homens e da lei, da religião, a qual diz: este é o descanso. Descanso é Jesus, tá? É Cristo. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se elacem, e sejam presos. Está tentando viver na lei, não é livre, é escravo. Não está desfrutando da liberdade em Cristo. O que descansa pode descansar no Espírito, porque graças a Deus foi aceito por Deus. Pode descansar na alma, dizendo: este trabalho agora pertence a Jesus e a sua graça em mim. O Espírito Santo vai trabalhar em mim agora. Descansar que este corpo físico vai ressuscitar. Você tem certeza disso? Você é salvo? Estou falando de coisa séria. Você sabe que eu fiquei sabendo, coisas que eu fiquei sabendo que me deixou muito triste, que uma certa vez um pastor fez uma pergunta para os obreiros dele. Ele chegou na igreja, ele era novo da igreja, fez uma pergunta sobre o deles. Falou: gente, quem tem certeza da sua salvação? O obreiro falou: eu não sei. Eu não tenho certeza. Ah, se fosse hoje eu acho que eu... Olha isso, obreiro. Qual o segredo do descanso, minha gente? Colossenses 1, 26, 27 diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo é em você? Está em mim? Oh, meu Deus, que maravilha, né? Então a gente pode ter essa esperança. Amém? Amém. E Ele vem manifestar tudo. Se entregue, gente. Vamos nos entregar. Para terminar, rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém?